Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo, tá? Trabalhando nossa disciplina de PW. Dentro dela a gente está vendo o PHP. Então, para começar o nosso trabalho, a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Vocês abrirão para mim o XAMPP, tá? Vocês vão ativar o Apache e ativar o MySQL. Vejam que no meu aqui já está ativo, tá? Ou seja, abre o XAMPP, abre a Apache, abre o MySQL. Quem estiver trabalhando com o AMP, abre o AMP, abre a Apache, abre Stata, Apache, Stata, MySQL, ok? Dentro desse contexto, vejam que nós temos um arquivo aqui, primeiro PHP, eu já salvei, mas eu vou salvar ele de novo só para vocês verem. Nós vamos salvar como, esse salvar como necessariamente para nós, a gente vai em Windows C, depois nós vamos em XAMPP, depois nós vamos aqui em htdocs. Dentro desse htdocs, nós vamos dentro da pasta PHP. Dentro da pasta PHP, eu vou tirar aqui, vejam, tá? Eu vou criar aqui de novo, primeiro PHP, tá? Vejam que eu salvei ele como primeiro PHP. Se nós viermos aqui no nosso navegador, nosso Explorer, deixa eu ver se ele está aberto, está aberto. Então vejam que eu vou aqui em Windows C, XAMPP, htdocs, PHP, nosso arquivo primeiro está lá. Lembrando que aqui, vejam, se eu quiser abri-lo, o meu sistema nem sabe com o que vai abrir. Ele não foi marcado para abertura, ele não sabe, o PHP em si, ele não sabe o que ele vai fazer, tá? Se fosse HTML, ele saberia. Sendo PHP, quem vai interpretar para nós é o próprio XAMPP, que no caso é o Apache que vai dar o suporte para nós. Lembrando então que quando você digita, vejam, localhost, ele já sabe que tem que ir lá naquela pasta htdocs. Aí eu acrescento a pasta que eu criei, o PHP, e aí eu chamo o arquivinho que me interessa carregar. Aqui no caso, o primeiro que ele está vazio, tá? Legal. Só que, vejam, normalmente quando eu quero trabalhar, eu crio a minha tag de abertura, que eu coloco ali PHP, que tem esse formato. E eu fecho a minha tag de PHP aqui com esse formato, ou seja, a minha tag abre assim e ela fecha assim. E necessariamente dentro dela, então, ficarão o quê? Ficarão nesses itens os comandos, tá? Lembrando que aqui, ó, vejam, aqui eu uso quando eu quero escrever alguma coisa, algum comentário, eu uso esse recurso aqui, tá? Se eu não fizer isso, vejam só, deixei assim, tá? Vou salvar, se eu rodar esse carinha aqui, ele me dá um erro, tá? Ele não está entendendo alguma coisa aqui na linha 10, que no caso é a nossa linha. Então eu preciso aqui digitar corretamente para ele compreender, porque aí ele sabe necessariamente aqui que ele não está rodando nada, tá? Mas se eu quisesse imprimir alguma coisa, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia vir aqui e dizer para ele o seguinte, ó, eu vou dizer assim, ecoe para mim alguma coisa, tá? Então estou ecoando. Por que com ponto e vírgula? O que eu quero dizer aqui é que todo comando PHP ele termina com um ponto e vírgula. Então, o comando PHP necessariamente ele acaba sempre com um ponto e vírgula. Então, sempre que eu digito um comando, a marca de que esse comando terminou é exatamente esse ponto e vírgula aqui. Não quer dizer que seja isso que venha aparecer na tela. O que aparece na tela é o que eu mandei ecoar, tá? Não necessariamente isso. Se eu vier para cá, vejam, com ponto e vírgula, com ponto e vírgula. Ele traz para mim o que eu mandei ele fazer a impressão. Lembrando, né, que eu poderia, por exemplo, fazer o que? Uso do próprio HTML aqui, se eu quisesse, que ele também me dá suporte para HTML, tá? Eu poderia simplesmente usar aqui um recurso trabalhando com o próprio HTML. Vejam que eu mandei um comando em HTML e o browser interpretou esse comando para mim, tá? O que mais eu posso comentar com vocês aqui? Vejam, o HTML ele tem um recurso bem interessante. Nós chamamos de variáveis dinâmicas.
Nas linguagens formais, o que eu preciso fazer? Quando eu vou criar uma variável, eu tenho que dizer qual é o tipo dela, tá? Eu tenho que dizer, por exemplo, se ela é inteira, se ela é real, se ela é tipo caractere, se ela é uma palavra, o que ela é. Eu tenho que dizer para ele o que ele é. Só que no caso do PHP, vou lançar isso aqui, vejam só, no caso do PHP, eu tenho aqui um recurso bem interessante do PHP, que nada mais é do que eu simplesmente jogar para dentro do PHP o que me interessa, tá? No caso, o nome das variáveis que eu queira, e quando eu jogar valor para dentro delas, automaticamente ele entende que esses valores aqui vão ser impressos, tá? Isso quer dizer que eu sei que esse total aqui, ele é tipo inteiro, esse total aqui é 0.0. Espera aí, Gessé. Total, você repetiu as variáveis? Não. Para o PHP, nós dizemos que ele é sensível ao caso. Isso quer dizer que ele faz essa distinção aqui, ó. Ele faz distinção de letras. Isso quer dizer que total, tudo minúsculo, é uma variável. Total, tudo maiúsculo, é outra variável. Palavra, tudo minúsculo, é uma variável. Palavra com P maiúsculo, outra variável. Palavra com P e o A maiúsculo, outra variável. Ou seja, ele faz essas distinções, tá? Se eu quisesse, então, imprimir uma dessas variáveis aqui, simplesmente eu diria assim, então, para ele, ó. Ecoa. Ecoa o quê? Então, por exemplo, eu vou dizer, ecoa aqui, ecoa para mim, aqui no caso, total. Estou dizendo, ponha na tela para mim o conteúdo dessa variável. Veja, eu coloquei 777 dentro dela. Isso quer dizer que na tela, ou seja, para o meu usuário, o que eu quero que ele faça é colocar para mim 777. Tá? Isso quer dizer que eu posso fazer uma impressão da forma que eu quiser. Eu poderia, por exemplo, dentro disso aqui, eu poderia dizer assim, ó, vejam como é variável isso. Eu poderia dizer assim, equal. Aí eu venho aqui e digo assim, ó. Aqui eu vou dizer assim, ó. Table. Aí eu vou vir aqui. Então, equal table. E aqui eu vou dizer, inclusive, assim. Border igual a 1. Observem que para fazer distinção dessa aspa aqui, vejam que eu usei aspa simples aqui fora, para ele poder entender o que eu quero. Aí vou dizer aqui assim, ó. Equal. E agora eu vou dizer aqui assim, eu vou dizer aqui para ele. Vamos colocar aqui, vamos montar uma linha TR. Aí eu venho aqui, eu vou fechar minha TR, para eu ver. Então, tracei uma linha. Agora eu vou dizer aqui, equal, e vou traçar aqui minhas colunas. Vou colocar aqui TD, só que aqui eu já vou fechar aqui dentro mesmo. Vou colocar aqui barra TD. Legal. Agora aqui, ó, trouxe. Vamos colocar aqui, pronto. Então, estou fazendo uma tabela, tá? Com a borda 1, estou fazendo uma linha da tabela e colocando 3 células. Dentro da primeira célula, eu vou colocar aqui dólar total. Dentro dessa outra célula aqui, eu vou colocar dólar total. Dentro dessa outra célula aqui, vamos colocar dólar palavra. Como eu posso fazer a emenda disso aqui? Existe um item que nós chamamos de concatenador e eu boto um ponto.
esse ponto faz a concatenação para mim dos meus itens de impressão, ok? Então aqui eu vou pegar isso aqui, Ctrl C, para cá, Ctrl V, Ctrl V. E aqui vou pegar esse cara aqui, eu venho para cá, Ctrl V, Ctrl V. Então vejam só, estou agora mandando ele fazer a minha impressão, tá? Do que eu quero. E vamos então salvar e vamos aqui rodar. Veja a tabela que ele montou para nós, tá? Lançou os dados aqui para a gente. O palavra, vamos ver, ele pôs 0. Ah, sim, o palavra está sem nada. Vamos colocar aqui, por exemplo, teste. Vamos salvar e vamos aqui de novo. Pronto. Vejam que eu consigo então interagir com o HTML disso aqui, tá? Dessa variável, no caso desse texto, da forma como eu achar interessante para mim, tá? Dentro do contexto do que eu queira fazer, tá? Vamos ver aqui o que podemos acrescentar para vocês. Bom, por enquanto, o que nós faremos? Eu vou trazer isso aqui para que vocês possam entender o seguinte. O PHP, para rodar o PHP, eu preciso do XAMPP ou do AMP. Dentro do PHP, o que eu preciso fazer, né, para rodar? Porque eles darão suporte para o PHP para mim. Eu preciso subir o Apache, subir o MySQL, ativá-los, tá? O XAMPP já faz isso, né? Ele sobe para nós a suíte, eu posso ativar aqueles que eu precisar. E aí, para chegar até onde eu quero com eles, eu tenho que usar o localhost. O localhost diz que então eu vou lá no hospedeiro local dele. Ou seja, qual é o hospedeiro local? A pasta onde ele está. No caso do XAMPP, o htdocs. No caso do AMP, www. Criei minha pasta e criei meu arquivo. Aí eu passo a chamar o meu arquivo de acordo com a forma como eu vou interagindo com ele. Tudo bem? Há uns pequenos detalhes que são interessantes a gente pensar e trabalhar, e iremos trabalhando à medida que a gente consiga ir migrando com o nosso assunto, ok? Ok, pessoal, gostaria que vocês atentassem para esse exemplo aqui agora. Necessariamente aqui, vejam aqui o que nós temos. Teste recebe Brasil. Teste recebe Brasil. Só que aqui, vejam, aqui eu estou usando uma aspa simples, tá? E aqui eu estou usando uma aspa dupla. Eu usando a aspa simples, o que aconteceu aqui? Observem aqui no resultado do exercício que apareceu aqui teste, tá? A variável foi impressa, tá? Vejam, o nome da variável foi impresso, ou seja, todo o conteúdo que estava aqui foi impresso. No entanto, aqui com a aspa dupla, vejam que ele imprimiu aqui para mim o conteúdo da variável. Vejam a diferença. Aqui ele imprimiu tudo, aqui ele imprimiu o conteúdo da variável, tá? Prestem bem atenção para não cometer esse tipo de erro quando a gente for trabalhar, tá? Ah, mas e se eu quisesse imprimir isso aqui com aspa simples? Aí faríamos esse recurso. A gente abre aqui uma aspa simples, bota um ponto aqui que nós chamamos de concatenação, e fechamos a aspa simples aqui. Aí, se eu salvar, quando eu rodar isso, eu tenho o Brasil também posto aqui, tá? Brasil posto aqui para trabalhar, tá? Podemos tirar isso aqui, ok? Ou seja, dessa forma eu tenho a minha impressão Brasil, tá? Dessa forma aqui, vejam, vamos puxar para cá. Vou pegar, inclusive, até o nosso BR aqui. Ok. Ok. Opa, foi muito. Vamos para cá. Tabular. Ok. Vejam bem. Ou seja, vou tirar isso aqui e vou tirar isso aqui. Então, vejam agora. Se eu salvar e se eu rodar, vejam que agora eu tenho teste. Vejam que ele imprimiu. Imprimiu tudo que estava aqui. Vejam o que ele fez aqui.
teste, só que agora ele imprimiu o conteúdo. Vejam a diferença. O que eu tive de fazer para obter a impressão Brasil usando aspa simples, tá? E aqui embaixo bastou colocar aspa dupla, ele compreendeu o que eu queria. Legal? Espero que tenham compreendido esse exemplo, gente. Vamos atentar para esse novo exemplo. Nesse novo exemplo aqui, eu queria que vocês notassem o seguinte. Vejam que eu criei aqui uma variável só, chamada cor. Só que essa variável, ela tem subendereços. Então vejam que eu usei aqui o endereço 1, o 2, o 3. Nós chamamos de índices, tá? Isso quer dizer que eu criei índices. Mas vejam aqui. Peraí, Gessé, o que é isso? Eu criei um índice chamado teste. Isso quer dizer que eu posso criar índices com números, como posso criar índices com nomes. Isso me permite, então, trabalhar uma gama gigantesca de valores dentro dessa variável aqui. Ou seja, eu teria uma variável só, que na realidade ela representa N variáveis, não é? Se eu quisesse imprimir isso aqui que nós chamamos de conteúdo, ou seja, isso aqui que está sendo gravado nesse lugar aqui, ou seja, no lugar 1 da variável cor, eu joguei vermelho. Se eu quiser visualizar esse vermelho, o que eu tenho de fazer? Eu diria assim, echoe, echo, então vem aqui, dólar cor, só que aí ele precisa saber o que eu quero imprimir. Então eu quero imprimir, por exemplo, o item 3. Se eu mandar ele fazer isso aqui, quando eu rodar, eu obtenho o conteúdo. Vejam que ele jogou na tela para mim o azul. Ok? Vejam que ele colocou lá. Echo cor. Então ele pôs para mim azul. Tá? Eu poderia, por exemplo, agora, se eu quisesse o 1, se eu quisesse impresso 1, eu viria aqui e dizeria para ele: imprime para mim o conteúdo do lugar chamado teste. Se eu vier aqui na minha homepage, eu obtenho o 1. Ok? Então veja, isso aqui nós chamamos de arranjo, tá? Ou seria o que também vocês encontrariam como um vetor, ok? Vejam também, gente, um outro formato que eu posso utilizar aqui, que nós podemos dizer que é um outro formato para determinar um arranjo, ou seja, um vetor. Vejam aqui, eu falei cores, criei a minha variável, chamei ela de cores. Só que aqui eu disse para ele, ó, é um arranjo, tá? Ele é um arranjo. Então eu abri aqui agora um parêntese e fechei um parêntese para dizer, ó, meu vetor começa aqui, meu vetor acaba aqui. Só que aí eu coloco o quê? Os índices e uns apontadores. Aqui ele aponta para o conteúdo que esse valor aqui, que esse índice indica para mim. Isso quer dizer que se eu quiser imprimir isso aqui, eu posso dizer aqui então, echo, eu quero imprimir o quê? Eu quero imprimir a partir do cores, eu quero, por exemplo, o item 4. Então ele vai saber que ele precisa colocar para mim na tela o amarelo. Isso quer dizer que se eu vier aqui, ele está lá, amarelo. Então vejam aqui, aqui eu faço uma atribuição da seguinte forma, eu coloco um índice e um apontador para o conteúdo que ele abarca, ok? Então esse é mais um formato que eu posso fazer de declaração de vetores. Vamos ver esse outro exemplo agora, gente. Observem o seguinte. Foi criado um arranjo, tá? Um arranjo aqui, um arranjo com o nome de ARR, dólar ARR. A variável é dólar ARR. Ele é um arranjo. E ele é um arranjo em que ele tem o índice 0, o índice 1, o índice 2 e o índice 3, com as respectivas palavras de conteúdo, que correspondem aos índices, né? Os direcionadores apontando para os conteúdos. Ok. Vejam que agora eu criei um carinha aqui chamado list. Esse list ele funciona para eu fazer uma atribuição múltipla, ou seja, eu posso pegar todos os valores do arranjo e atribuir para variáveis diferentes da forma como achar interessante. Se eu quiser ecoar alguma delas, por exemplo, eu quero ecoar a variável C, no meu caso aqui. Se eu quiser ecoá-la, ela já está aqui, ó. Opa, deu um bug, linha 13, assim sim, faltou aqui o ponto, faltou a vírgula. Lembrando que os itens internos do nosso arranjo são separados
por vírgulas. E lembrando que o final do comando é sempre ponto e vírgula, tá? Se nós puxarmos, salvarmos, se nós puxarmos ele agora, ele coloca o 2 para nós. Lembrando então que ele tem o índice 0 aqui, veja que o índice 2 está aqui, na realidade ele vê, ó, 0, 1 e 2. Se nós fizermos isso aqui, ó, vou colocar aqui, ó, aqui é o índice 0, aqui é o índice 1, aqui é o índice 2 e aqui é o índice 3, ok? Do nosso arranjo. Isso quer dizer que está aqui, ó, 0, 1, 2, 3. E se porventura, né? Se porventura eu fizesse isso aqui, ó, vamos inverter isso. Vejam só, eu inverti isso aqui, tá? Vou salvar e vou imprimir agora. Vejam só, teoricamente esse 2 aqui cairia em B, certo? Eu vou mandar ele imprimir o B agora para mim, ó. Eu gostaria que vocês observassem o seguinte, que para o nosso arranjo, vejam, não fez diferença. Ele coloca cada índice, ele ordena os índices para vocês. Isso quer dizer que o índice 1 caiu na segunda posição, que era exatamente a posição 1 aqui. Tá? Vejam que ele obedece à sequência. Isso quer dizer que eu não consigo, por exemplo, aqui criar um item, por exemplo, vou chamar de item, tá? Se eu fizer isso aqui, vejam bem, o que esse carinha vai fazer para nós. Salvei aqui, venho para cá, observem que ele deu um erro para nós. Ele falou, ó, chave do arranjo indefinida, ou seja, a chave 3 do arranjo foi indefinida. 0, 1, 2, 3. Esse item 3, ele falou, não sei o que ele é. O que ele é? Ele precisa necessariamente de um inteiro para ele poder compreender esse cara aqui. Tudo bem? Aí ele consegue entender e fazer a impressão que a gente quer, a impressão que a gente necessite. Isso é uma característica de arranjo, ok? Eu espero que vocês tenham entendido as características das variáveis que a gente usa. Tem mais coisa para ser vista, mas por enquanto eu vou deixar só esse material com vocês. Tem material escrito que eu coloquei na aula, tá? Procurem estudar e ver esse materialzinho para vocês poderem compreender, ok? Tenham uma boa aula, gente. Uma boa noite.